melhor. Agora, é a era de Laodiceia. Mas então, nós encontramos no estudo da Escritura que o mensageiro para a era vinha no final da era, todas as vezes. Paulo veio no fim da era. Nós descobrimos que Irineu veio no final da era. Martim, no final da era. Lutero, no fim da era católica. E o que mais? Wesley, no fim da era luterana. Os Pentecostes, no fim da era da santificação, através do batismo com o Espírito Santo. E no final da era pentecostal, estamos supostos a receber de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite, para lhes mostrar aqui que nós estamos para receber um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali e revelará todo o segredo de Deus. Amém. Deus abençoe. Gênesis capítulo 3, versículo 2 ao 6. Gênesis capítulo 3, verso 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Grande Criador, como sempre, nós precisamos de Ti e dependemos de Ti. O Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E nós estamos certos disso, Pai. Ler a sua palavra, qualquer um pode ler, mas a inspiração só o Senhor pode dar. Pedimos então que fale conosco e o seu nome seja glorificado através de vasos mortais que te amam. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Pode sentar. Uma palavra causou o problema. Não devemos desobedecer a palavra quando nós reconhecemos que Ele é a palavra, Deus é a palavra. No princípio era o verbo, que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. São João capítulo 1, verso 1. Então Deus vela por sua palavra para cumprir o que Ele tem dito no princípio, Ele dirá até o fim. Temos aprendido que no tocante os mandamentos, já estudamos isto, que Ele deu 10 e quando Cristo veio, Ele transformou os 10 em 2. E é o suficiente, porque Cristo é o sábado, Cristo é o descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é o verdadeiro descanso. Agora, cada palavra que ele diz em sua palavra tem que ser observada. Se não observamos, então vamos fazer como Eva, vamos morrer. No início, parece que é uma palavra confortadora, porque a mulher conversa com a serpente e a pessoa já deveria entender que a serpente não era um animal qualquer. A serpente falava, a serpente andava em pé, ao ponto de Deus amaldiçoar aquela serpente. É que tem muita serpente que me ouve que também anda em pé. A gente pensa que o que é a serpente? Uma cobra. Não. Jesus chamou os crentes do seu dia de serpente. João Batista chamou os crentes, que eram homens, de serpente. Então tem muitos que não entendem a mensagem do tempo que foi escrito por Moisés e criticam por falarmos com respeito à serpente. Mas a serpente tinha entendimento, a serpente falava, a serpente andava em pé. Ela era quase um homem. O profeta diz que só faltava a alma nela. Ela era um animal. Mas foi o único animal dentro da Bíblia que você encontra que falava e andava em pé. É o único animal. Porque na maldição passou a rastejar. E assim são os animais que hoje é uma besta, assim como foi aquela serpente, são as serpentes de hoje que estão também andando eretas e com a maldição elas vão rastejar. Isto é, homens e mulheres. Porque não pensa você que por criticar de uma palavra você vai ficar imune do castigo. Você vai pagar pela palavra que você não entendeu, que você criticou, principalmente criticou. Porque não entender e ficar quieto é uma coisa, agora não entender e criticar é outra. Hoje nós temos os críticos porque não têm o entendimento para aquela palavra. E são pessoas que você vai ver são inteligentes, mas não para a palavra. Elas têm sabedoria, mas não da palavra. Então elas são como a serpente que falava, assim são estes homens e mulheres hoje que falam também contra a palavra, e que até quer arrazoar, dizendo, então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. É uma forma de arrazoamento que ela trouxe para que
a Eva duvidasse da palavra. Você não vai morrer. Você fica preocupado que você vai morrer se você comer do fruto. Também o fruto é simbólico. As pessoas pensam que é maçã, pera, albaricoque e outras coisas, mas o fruto mesmo era sexo, porque é simbólico na Bíblia. O fruto do ventre, bendito o fruto do teu ventre. Qual era o fruto do ventre de Maria? Era uma pessoa. Então é simbólico. O fruto é uma simbologia. Esse bendito fruto era Jesus. Então, e o fruto que Eva comeu? Foi certamente a semente da serpente, que trouxe um Caim, que maldito o fruto que estava no seu ventre. Certo? Ali já não era bendito o fruto, era maldito o fruto, porque era o fruto da serpente. Alguém diz, não existe isso hoje. Por certo, Deus quebrou aquela serpente e ela passou a rastejar dali para frente. Então, não existe mais aquela serpente. O que mistura com a semente da mulher é só o homem. Não tem animais que misturam mais. Mas lá no princípio houve. E depois que houve a mistura, que foi uma desobediência à palavra, então uma palavra causou o problema. Uma palavra. E logo você verá também que uma palavra de obediência resolve o problema. Se uma causa e mata, a outra resolve e dá vida. O que a gente precisa é constantemente estar vendo esta manifestação da palavra no nosso tempo, na nossa vida. Bom, Moisés que escreveu o Pentateuco, você sabe, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. São os livros escritos por Moisés. Capítulo 4, verso 2 de Deuteronômio, ele diz, não acrescentareis à palavra que vos mando. É Deus dando uma advertência. Nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então nós temos, desde o princípio da Bíblia, a exigência de Deus, da pessoa, guardar a palavra. Porque a palavra é a única coisa que te guarda. Se você guardar a palavra em você, a palavra é a única coisa que te guarda. Deixa esta palavra dentro de você e ela é a sua proteção externa. Entende? Ela é a sua proteção, mas você tem que guardar esta palavra. Jesus disse em São Mateus 4:4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Aí tem que guardar isso, de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus não quer que eu ou você guarde parte da palavra. Por isso, o que havia do Velho Testamento, que era sombra do Novo. É engraçado, você vê a sombra chegando, a pessoa não chegou ainda. Então, o Velho Testamento, sábado era sombra. Tudo que você vê no Velho Testamento era uma sombra daquilo que ia vir, da pessoa que ia vir. Primeiro vem a sombra, esta é a forma da inclinação do sol, onde está batendo na pessoa. Então você deve notar isso, que primeiro veio a sombra, depois veio a pessoa. O Velho Testamento é a sombra de Jesus Cristo, certo? O Velho Testamento, ele é a sombra de Jesus Cristo. Por isso que você encontra no Velho Testamento, tem que ser guardado, porque ele está no Novo. O Novo Testamento é Cristo. Ele está mostrando para nós a realidade da sombra. Por isso ele diz, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quando eles queriam que ele guardasse o sábado, preocupados com o sábado.
E diz: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então nós temos aqui uma guarda de mandamentos. E nós temos esses mandamentos expostos na palavra, que não são os 10 mandamentos. Se você guardar este mandamento que nós falamos esses dias, agora me veio para falar, eu nem guardei o versículo. Mas se vocês guardarem estes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo, segundo é esse, como a ti mesmo. Então, se você consegue ver estes mandamentos reduzidos, e se você consegue cumprir estes 2 mandamentos, você está cumprindo todos os 10 mandamentos. Se você cumprir os 2, amando a Deus sobre todas as coisas, com o seu entendimento, com a sua alma, e o próximo como a ti mesmo. Você, amando o próximo, você não vai cobiçar a mulher dele, você não vai cobiçar o animal dele, a casa dele. Amando a Deus sobre todas as coisas, você terá o descanso eterno, e não apenas o descanso de um dia, que o sábado era uma sombra, apontando que viria a pessoa daquele sábado. A pessoa era Cristo. Por isso, quando ele diz no capítulo 11 de São Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Agora, ele estava mostrando para nós que ele era o sábado, e encontrareis descanso, encontrareis sábado para as vossas almas. O Velho Testamento, o descanso era para o físico, tinha que ser guardado. Por quê? Porque era a sombra. Quando vem o Novo Testamento, você precisa receber a Jesus Cristo, a pessoa que produziu aquela sombra. Só que a sombra vem na frente, e aí logo vem Cristo, a pessoa. O sábado que ele estava mostrando lá atrás, quer dizer, veio primeiro. Você sabe, é do sábado, mas o verdadeiro descanso não é o sábado. Porque se assim fosse, ele também não estaria dizendo no decorrer destes milênios, até que chegasse o Novo Testamento, que ele já estava farto das vossas luas novas, dos seus sábados. Ele estava farto do que eles estavam fazendo, porque eles queriam apenas coisas naturais. Mas cada vez que Deus fazia algo, cada profeta que Deus mandava, eles rejeitavam aquele profeta. Não importa o quanto você guarde a Bíblia, não importa o quanto você olha, lê a Bíblia e diz: eu creio nela. Se Deus tem uma promessa materializada no seu dia e você não vê aquela promessa, é a mesma coisa que nada o que você sabe da palavra. Você não terá nenhuma valia diante de Deus, por conhecer a Bíblia, por ler as mensagens do irmão Brana. E eu conheço as mensagens do irmão Brana, eu falo de cor. Mas se você não sabe daquilo que a mensagem do irmão Brana diz que aconteceria hoje, e você ignora, Deus não vai te respeitar por você ser um intelectual, um que tem facilidade mental para guardar as coisas. Não, você tem que saber que Deus vela é por sua palavra. Não é você saber, é você cumprir. A causa de Eva, ela sabia, conversou com a serpente, ele disse que no dia que nós comermos desse fruto, nós vamos morrer. Não, vocês não vão morrer, não. Vai abrir o entendimento de vocês. Olha como que o demônio faz. Vai abrir o entendimento de vocês. E ela então escutou aquela conversa além da palavra. Aí foi
uma palavra causou o problema. Uma palavra que não foi obedecida. Quer dizer, eu ouvi Deus falar, mas não obedeci. Ela causou todo o problema. Então a gente, no decorrer do tempo, vai percebendo que a mensagem é a mesma coisa. A mensagem, meus irmãos, você já sabe disso. Porque o irmão Brana diz também, não trouxe aqui, mas está Deus escondido e revelado em simplicidade. O irmão Brana diz, não acrescentes ao que eu tenho dito, porque não sou eu quem digo, é Ele. Então você não pode acrescentar ao que o profeta diz. E nisso já quero entrar aqui. No tempo do irmão Brana, eles achavam que o irmão Brana tinha até que escrever o 23º capítulo de Apocalipse, porque faltava um capítulo na Bíblia que era dos trovões, que Deus havia dito para João, não escrevas. Mas eles são tão ignorantes que se Deus diz não escrevas é porque já está lá. É um mistério, está ali dentro da Escritura, só que é um mistério, não é para você escrever mesmo, aquilo é um mistério, ninguém vai escrever. Nenhum homem, nenhum profeta, se aparecer mais algum profeta por aí, nenhum profeta vai falar 23º capítulo de Apocalipse. Ninguém vai escrever mais. Agora, se não der o que está escrito, é o erro outra vez. Porque você falar a mais ou a menos, você incorre na mesma praga, no mesmo julgamento do seu nome ser riscado do livro da vida, do Cordeiro e da cidade santa. Amém. Certo? Então, aqui está o Desvelar 277. E ele disse, o mesmo rapaz que disse para o irmão Brana que ele podia escrever uma Bíblia. Aí eu disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você? Disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que quando o irmão Brana pregou o Desvelar e falou deste rapaz aqui, foi em 14 de junho de 1964, mais de um ano depois que os selos foram revelados. Então, ele estava dizendo, não seria esta revelação dada a um homem, como se fosse no futuro. A irmã Brana disse, é bom ouvir o que o irmão Brana disse. Não, Senhor, isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Você não pode fazer isso porque uma palavra acrescentada causa o problema, uma palavra tirada causa problema também. Agora, lá no início, a mulher apontando para a igreja acrescentou uma palavra. Aqui no fim, a igreja está tirando a palavra. A igreja não está dando a palavra, ela é uma Eva pervertida nesse dia final. Tem que ter a igreja, a verdadeira Eva, que não cairá nesse tempo para te dar a palavra completa. Não uma parte da palavra, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é toda a palavra, não é parte da palavra. Então este rapaz estava dizendo, não tem um homem ainda para revelar os 7 trovões? A irmã Brana disse, não, Senhor, isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. Então, o que eram os 7 trovões? Era uma revelação daquilo que aconteceu durante 7 eras da igreja. Não era para ser escrito. Não era. Tinha que acontecer. Aí vinha o irmão Brana, o 7º anjo, para poder revelar aquilo que aconteceu. E eles pensaram, e muitos pensam ainda,
que vai ter que vir alguém que vai escrever. Não pode escrever, a Bíblia, ela está completa, tão completa, que do princípio ao fim está dizendo, não acrescente, não tire, certo? Então aqui está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que seria os 7 trovões. Ele diz, os 7 selos abriram a revelação. Apenas uma palavra aqui, eventos modernos são esclarecidos por profecia, 152. Lembre-se, foi uma palavra que fez com que toda a confusão viesse. Uma palavra. Eva descrendo de uma palavra de Deus. No princípio da Bíblia, uma palavra causou o problema. Você diz, olha, eu obedeço quase toda a mensagem. Também não vai adiantar. Tem que ser toda a mensagem. Nós precisamos de uma obediência a toda a palavra. Eu comi um pouco da mensagem. Eu comi um pedaço do livrinho. Quantos pregadores estão por aí que o novo nome eles não comeram? Então eles vão pagar conta a Deus, o preço vai ser caro, porque eles tiraram aquela parte da revelação que devia ser dada ao povo, e eles não podem dar aquilo ao povo. Nos dias da voz do 7º anjo, que isto seria revelado, foi revelado. Então eles vão pagar caro, porque tem tirado, a igreja tirou da revelação. A verdadeira revelação vai te mostrar até o novo nome. Se eles podem te mostrar tudo, se não mostrar o novo nome, que é, o que é. Conforme o irmão Branham diz, 7 é o número de Deus. BRANHAM, 7 é perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Oliveira, 22 a 29. Eu deixei para você ler, para você saber que irmão Branham foi quem falou isto. Ele não precisava falar, o novo nome é Branham. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas quando ele falou e mandou a fitinha cassete para o irmão Oliveira, ele deixou que aquilo permanecesse. Porque se Deus falou para não falar, e agora Deus permitiu ele falar aquilo numa fita cassete. E é o que ficou para nós. Se as pessoas não têm esta revelação e ficam aí pregando coisas que não estão na mensagem, o novo nome é filho do homem. Não existe novo nome filho do homem. Filho do homem é ofício, não é nome. O novo nome é a palavra. Palavra também não é nome. Verbo não é nome. Esse verbo tem que ter um nome. E o verbo de São João 1, verso 1, chama-se Jesus. Agora, o verbo, aquele que está escrito na coxa dele, são 7 letras, que está descendo no capítulo 19 de Apocalipse. É o novo nome. Está escrito lá que é o novo nome. Vai descer para o milênio. Contudo, a noiva tem que subir, assim como Jesus subiu com o novo nome, para descer no irmão Branham, a noiva sobe com o novo nome e desce no milênio para reinar 1000 anos. Amém. Obrigado. Não é bom ver a simples coisa? O que é isso? A palavra. Torce essa palavra. Torce ela para você ver que você traz morte. Você torce essa palavra que você causa problema. Então não adianta falar que o novo nome é filho do homem, o novo nome é a palavra. Você tem que saber que a palavra já está escrita na Bíblia. Se fosse, não precisava de ser revelado. Está escrito na Bíblia. A palavra, o verbo de Deus. Mas o verbo chamou Jesus. E este verbo, outra vez, esta palavra na sua coxa, chama Brana. Certo? 7 letras. Isto é revelação.
Alguém pode dizer, você está aumentando. Estou te dizendo uma coisa que está escrito na Bíblia que você não sabe, o novo nome, você não sabe. E não adianta pegar um intérprete da Escritura, uma serpente de hoje, que tem as serpentes de hoje, que são pregadores. Lá naquele dia, a serpente era um pregador. Falou como um pregador. Arrazoou como um pregador. Convenceu a Eva como um pregador. A serpente hoje é um pregador. Você tem um pregador que é a palavra, tem que ter um pregador que é a serpente. Sempre foi assim. Tem um pregador, a palavra, não acrescenta nem tira, mas também tem um pregador, serpente, que acrescenta e que tira. Então eles não podem crer em toda a palavra, porque eles têm que sustentar seus grupos organizacionais. Eles têm que continuar com seus plenários de pastores, que são obras dos nicolaítas, que o irmão Brana foi contra isso. Mas eles têm que continuar, porque a serpente fala, a serpente faz você arrazoar, duvidar. É isto que vem, um pregador. Quando a palavra já está dizendo para nós aqui o que é, mas é a palavra inteira, toda a palavra da hora, diz o profeta 154, eventos modernos são esclarecidos por profecia. Muito bem, vamos prosseguir aqui mais um pouquinho, porque todas estas coisas só pode fazer bem a nós, só pode causar bem. Agora, quando o irmão Brana estava pregando, as pessoas não estavam entendendo. Você sabe que elas não estavam entendendo. O irmão Brana estava dando alimento para elas e elas não estavam entendendo. Aqui o 6º selo da antiga tradução 223. Eu quero que espere até amanhã. Quero mostrar-lhes um mistério que tem estado operando toda esta semana nestes cultos. Duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. Porém, é algo que tem estado presente e tem esperado que alguém diga, eu vejo. Não o rejeitem, por favor. Tem coisa que não dá nem para explicar. É tão real que não precisa explicar. Aqui está. Na tradução 9 é 371. Então, se você quer marcar o que eu estou lendo aqui, irmão Brana está dizendo, pregando para o povo nos Estados Unidos e dizendo para eles, duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. Ele era um mensageiro para aquele povo e duvidando que o povo estava entendendo. Duvido muito que vocês hajam visto, que é acima de entendido. Hajam visto o que tem sucedido. É uma questão de você ler a mensagem e ver a mensagem. Ler a Bíblia e ver a Bíblia. Irmão Brana diz, duvido que vocês vejam o que tem sucedido. Tem uma coisa, eu estou esperando todo esse tempo, diz o irmão Brana. Estou esperando que alguém diga, eu o vejo. Aí ele, é tudo ponto, tem ponto em tudo aqui. Eu o vejo. Não o rejeitem, por favor. Tão simples as coisas, mas as pessoas não conseguem. Aí no 7º selo, depois que ele pregou o 6º, 401, no 7º selo, ele diz assim, agora estamos agradecidos a Deus pelo que Ele nos tem mostrado. Tenho estado assentado no quarto ali em cima por 8 dias. Voltou a falar da semana outra vez. Foi uma semana no quarto. Ali ele estava pregando o 6º selo. Aqui ele está pregando o 7º. E a mensagem que eu acabei de lhes explicar, muitos de vocês aqui compreenderão. E prometo que havia algo acontecendo espiritual o tempo todo, que eu tinha certeza que vocês estavam perdendo. Ele sabia
E o que era? Perdendo o quê? Perdendo a palavra. Se uma palavra causou o problema, uma palavra resolve o problema. Mas eles estavam perdendo aquela palavra. Eles não estavam vendo aquela palavra. O que estava acontecendo naquele dia que o irmão Branham estava pregando. 7º selo, 401. 199 na antiga tradução. Este é o bom tempo no qual todos nós vivemos. Esse é um tempo de satisfação para o crente saber a hora que ele vive. O nosso tempo, você vê que a advertência veio para Eva, veio para Israel, veio para o início do ministério de Jesus Cristo, que é São Mateus 4, veio para o ministério da noiva. Isso daqui, é o ministério da esposa nesse dia final. Depois que já aconteceu, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16, 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Irmão Branham ainda diz na mensagem à era de Laodiceia, é o Espírito, o profeta e a esposa. Porque o Espírito fala ao profeta e o profeta fala à esposa. É o Espírito, o profeta e a esposa. E se o Espírito e o profeta falou nos Estados Unidos, o Espírito e o profeta fala no Brasil outra vez. Por quê? Profetize outra vez. Para profetizar tem que ter o ministério profético. E o ministério profético para esta hora é exatamente o que está aqui. O Espírito falando o que Branham revelou, João comendo o livrinho e passando para a esposa o que o Espírito disse ao profeta. Aquilo que estava até escondido foi tudo revelado. E quem ouve, diga, vem. Nunca é assim, vai. Porque tem gente que não quer. Vem, vai. Você fala para eles, a mensagem de João diz, vai para lá. Entende? É o que eles dizem. O novo nome, vai para lá com isso. Mas a noiva, que o Espírito falou a João, e João falou à esposa, vocês têm que entender que eu estou usando os dois períodos. O Espírito falou a Branham, e Branham falou a noiva dos Estados Unidos. O Espírito falou a João, que é o profeta, e João falou a nós, aqui no Brasil. É a mesma coisa. O Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. Vem, vem, isso é verdade. Vem, eu quero isso para mim. Vem. E quem ouve o Espírito, quem ouve o profeta, quem ouve a esposa, diz, vem. E quem tem sede, sede da palavra, sede da verdade, sede do novo nome, sede da revelação, sede dos 7 trovões revelados, quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Esta é a mensagem da hora. Uma palavra causou o problema, mas aqui uma palavra, uma Eva trouxe o problema. A última Eva resolve o problema. É assim. Esta, diz o profeta, não cairá. Não cairá não era dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos não ficou sabendo nada destas coisas. Ele está dizendo aqui, foi pregado, mas vocês não estão vendo. Muitos veem, mas outros não podem ver. E isso é uma realidade, e a coisa está aqui diante de nós. E o que vamos fazer com esta verdade? O que temos que fazer é aceitar. Esse ministério é para nós hoje. Olha para você ver.
porque eu testifico a todo aquele... Depois que o Espírito falou ao profeta e falou à noiva. Aí diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia. As palavras da profecia deste livro. Que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Esse livro aqui não tem só coisa boa, não. Tem cada praga feia neste livro. E aqueles que acrescentar ou tirar alguma coisa deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Mas o quê? Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia. Irmãos, você sabe o que são as mensagens do profeta? Aqui está o livro de profecias, revelado. Você tem aqui este livro que ninguém podia nem olhar para ele. Mas agora você tem este livro que você pode comer. Então, isto que é importante para nós, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, se alguém tirar quaisquer palavras da revelação do novo nome, dos 7 trovões, do 7º selo, se alguém tirar qualquer palavra, que o Cordeiro não saiu do trono. Se você tirar uma palavra, mudar uma palavra, você é a Eva da morte. Você é a Eva, a igreja, o pregador que causou o problema. Mas você tem que ser aquele que diz, como o profeta diz, na revelação dos selos, que era o mistério. Ele não podia falar destas coisas em perguntas e respostas, número 1, número 2, número 3, número 4. Ele não podia falar o mistério. Ele evitou falar destas coisas nas mensagens, depois que ele pregou após selos. Ele evitou falar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Em outras palavras, não é o seu ministério. Não vá a Israel, em outras palavras, não é você. Ele diz, não, ainda não é hora. E o profeta partiu, e aí fica aqueles que creem no profeta, esperando que o irmão Branham venha para ser hora. É outro homem. É outro homem. Quando Deus disse para ele, não diga a ninguém, e ele morreu e não disse para ninguém, porque não seria ele quem diria, seria João. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Tira qualquer pessoa hoje da sua mente, ponha o João, a Bíblia, João, completando o capítulo 10 de Apocalipse. Se você não conseguir fazer isso, o que acontece? Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz. Quem é que testifica estas coisas? É o Espírito que testifica. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Isso é para nós agora. Isso daqui não é para o tempo do irmão Branham, que era a vinda do Filho do Homem. Isso daqui é final de capítulo de Apocalipse, final do capítulo 22 de Apocalipse. Isso daqui não trata com os Estados Unidos, isso daqui trata conosco. O Espírito está testificando estas coisas, dizendo, cedo venho, certamente cedo venho. Agora é rápido, entendeu? Agora é rápido, certamente cedo venho. Porque antes do rapto, o que ele veio falar aqui, ó, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. Olha para você ver. Está falando de uma vinda aqui agora. E eis que cedo venho. Ele está falando de algo que ia acontecer para a noiva chegar em cena. Isso já tem acontecido. Agora, o que vai acontecer é que esta noiva está preparada para este final. Certamente cedo venho.
Agora, a noiva aqui tem que dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ele está falando aqui agora de vir para nós, de vir para a igreja, de vir para a noiva. Ele que testifica estas coisas, diz: certamente cedo venho. E aí você diz: vem, Senhor Jesus, agora é hora. Agora o Senhor pode vir para arrebatar a igreja, porque já cumpriu estas outras coisas. O final, para mim terminar aqui agora: a festa das trombetas, 127, final do parágrafo. Quem tirar uma palavra ou adicionar uma palavra a isto, esta é a completa revelação de Jesus Cristo. E os 7 selos tinham os mistérios escondidos do que tudo isto era. Vou repetir. Essa é a completa revelação de Jesus Cristo. E os 7 selos tinham os mistérios escondidos do que tudo isto era. E estava suposto a abri-lo no último dia, na era de Laodiceia, no fim do tempo. Graças a Deus. Aquilo termina a mensagem para a igreja. Aquilo termina isto: quando olharem para trás. Ele não está dizendo nem para olhar para frente agora. Isso termina para a igreja. Tudo termina para a igreja. Quando olharem para trás e virem o que tem acontecido. Porque eles dos Estados Unidos não viram. Vocês não estão vendo o que está sucedendo. Agora, quando essas coisas sucedessem, essa revelação chegasse a nós, então o irmão Branham está dizendo que nós íamos olhar para trás, olhar para 63, 65, olhar para trás. Então vocês estariam olhando para trás e viram o que tem acontecido, e virem para onde tudo isto foi trazido. Aquilo termina com isto, a era da igreja. Aí quando você olha para trás e vê, você não tem que olhar para frente agora mais. É olhar para trás, onde isto aconteceu, onde Deus revelou estas coisas ao seu profeta. Amém? Guarde isto, tenha isso em você. Uma palavra causou problema, mas agora tem uma palavra que resolve o problema. Uma Eva causou problema, mas esta última Eva não cairá. Ela resolve o problema. Ela é contra a serpente. Ela não ouve a serpente. Ela não ouve o pregador serpente. Ela não ouve o arrazoamento desse pregador serpente. Esta do último dia não dá ouvido. E tem aí os da terceira etapa pirata, serpentes. Irmãos, você diz: mas você não acha que está duro demais? Jesus falou: serpentes, raças de víboras. Falou 2 vezes: serpentes, raça, descendência. Já mostrou que, sabe por que vocês são serpente? Porque vocês têm uma raça de serpente atrás de vocês. Porque uma serpente gera outra serpente, um pregador gera outro pregador. Pai Celestial, obrigado mais uma vez por podermos ter esta palavra. Nenhum de nós somos dignos de ter uma mensagem desta, Pai. E não pregamos estas coisas duras, porque nós somos bons. Nós somos tão falhos como os demais. Mas uma coisa estamos certos, Pai, que essa mensagem que pregamos é verdade, é real. Nós estamos certos, podemos testificar juntamente com o Espírito Santo neste dia que esta mensagem é verdade e que esta Eva não cairá. É esta que não cairá, esta que não vai dar ouvido aos pregadores serpente, esta que já tem a palavra de Deus nela, a palavra profética em sua vida. Ela não dá ouvido a mais ninguém, porque para começar, ela ouviu um profeta e agora ela está repetindo aquilo outra vez, o que o profeta pregou. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, pelo que o Senhor tem dado a cada um de nós, para iluminar nossas mentes, nosso coração, nossa vida, nossa fé. Onde tiver um eleito, Senhor, desperte este eleito. Eles não podem ficar dormindo por aí, sendo que esta mensagem é para despertá-los, Senhor.
Se alguém morto, eu sei que não vai ressuscitar. Já morreu em seus pecados, em seus delitos e pecados. Mas aquele que está dormindo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Faça esta obra, Pai, no coração de minha irmã, do meu irmão, que de agora para frente eles possam comunicar de eu creio nesta palavra, eu estou com esta mensagem também. Eu estou com a minha vida ligada a esta palavra, vou me dedicar a esta palavra, a esta mensagem, vou sair da serpente, não vou ouvir mais a serpente que me faz duvidar da revelação, me faz duvidar da mensagem profética. Não, eu creio nesta palavra, vou ficar com a palavra, vou ficar com esta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Senhor, neste momento eu te agradeço por estar aqui. Depois de 40 anos no deserto, a igreja pode ouvir que estamos nessa terra prometida, onde mana leite e mel. Se estamos nesta terra abençoada, é porque tu és fiel. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa para os eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos desta terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome, hoje é o que Deus tem nos dado. Plantou os 7 selos revelados por inspiração. Hoje a esposa está colhendo um novo nome por revelação. Quando João comeu o livrinho aberto, foi doce como mel. As evidências desta terra prometida que desceu do céu. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa para os eleitos desse dia, que a terra é nossa. Quero comer dos frutos dessa terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já
já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Hoje é o que Deus tem nos dado.